Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós chegamos a mais um devocional. Estamos na série dos nomes de Deus e hoje nós falaremos sobre o El-Hani Eman, o Deus fiel. Texto base está em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, ao que o amam e guarda os seus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Neste texto sagrado, nós vamos ver que Deus declara que Ele é o Deus fiel. Aleluia. A fidelidade de Deus e da sua palavra é muito, na verdade é extremamente enfatizado em várias passagens bíblicas, em várias menções da palavra de Deus, sobre a fidelidade e sobre a fidelidade de Deus e a sua palavra. A fidelidade é ser fiel, faz parte de quem Deus é, do caráter que Deus tem. Aleluia. Fidelidade, ela pode ser definida como lealdade, estabilidade nas relações entre uma pessoa e outra. No caso de Deus, a sua fidelidade se mostra concreta no cumprimento de suas infalíveis e fidelíssimas promessas. Irmãos, Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Se Ele prometeu, se Ele disse, se algo Ele liberou para você, Ele é fiel e zela por aquilo que Ele fala. Deus não mente, Ele não falha. Ele é um Deus fiel. Aleluia. Deus é fiel em um sentido completo e absoluto. A fidelidade de Deus ultrapassa a nossa compreensão humana. Deus é fiel em todo o seu ser. A fidelidade faz parte da essência de Deus. Deus é Deus. Deus é a verdade. Deuteronômio 32, verso 4. E os estudiosos das Escrituras Sagradas o chamam de El-Hani Eman, o Deus fiel. Vamos ver algumas referências bíblicas sobre a presença do Deus fiel nas Escrituras. Em Gênesis 32, 10, Jacó reconhece que é indigno das misericórdias e de toda a sua fidelidade. E ele diz: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo. Independente das falhas de Jacó, Deus cumpriu a sua parte de tudo que prometeu a Jacó. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel, meus irmãos. Aleluia. Em Êxodo 34, verso 6, é dito que passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou. Jeová, clamou Moisés, tá bom? Clamou Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e em verdade. Não há adjetivos em todo o nosso vocabulário para descrever os atributos de Deus, descrever quem Deus é e quais são os seus caráteres. Não há, irmãos, nos faltaria palavras, ainda que tentássemos todas as palavras, nos faltaria palavras para descrever. Em Deuteronômio 32, verso 4, Moisés exalta a rocha fiel, dizendo: Ele é a rocha cuja a obra é perfeita, porque todos os teus caminhos seus juízos são justos,
são juízos, e Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto ele é. O salmista declara no Salmos 89, verso 24, meus irmãos. O Senhor diz acerca de Davi: e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado em seu poder. Salmo 145, 17, está escrito, o salmista declara: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Em Lamentações 3, 22 e 23, vemos o que Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Em Miqueias 7:20, o profeta Miqueias descreve Deus como se Deus se mostrou fiel ao que prometeu aos patriarcas. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Uma das coisas mais enfatizadas na Bíblia é a fidelidade das promessas de Deus, feitas por Deus aos nossos irmãos, os patriarcas Abraão, Jacó, Isaac, ao povo antigo. Que lindo! Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 9, grande apóstolo Paulo nos escreve isto, dizer: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 10, 13, o mesmo apóstolo Paulo nos diz: não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Em 2 Coríntios 1, do verso 18 ao 20, nós vemos que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Em 2 Timóteo 2, verso 13, a palavra de Deus diz que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Em Apocalipse 19, verso 11, João contempla o fiel e verdadeiro e escreve: vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Deus é fiel absolutamente. Suas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Alguém pode mentir para você. Alguém pode dizer uma coisa para você e não ser fiel para honrar o que fala. Mas Deus é extremamente fiel para cumprir cada uma das suas palavras. Deus é fiel para com cada um dos seus filhos. Aleluia. O Espírito Santo é fiel e o seu povo também deve ser fiel. Ele é o El-Hani Ema, o Deus fiel. Que Deus te abençoe neste devocional, em nome de Jesus. Até o próximo devocional. Se inscreva no canal, participe das orações e dos devocionais, que está edificante a nossa vida. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus, meus irmãos.